Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo as informações da nossa política para você ficar por dentro de tudo. Se você está chegando agora no canal, espero que você goste da gente, seja bem-vindo, se inscreva se você quiser, ative o sininho das notificações. Para você que está sempre com a gente, vou te convidar mais uma vez. Não esquece de passar aqui no canal para verificar os vídeos, porque nem sempre você vai receber as notificações. Infelizmente, algumas pessoas não estão recebendo. Gente, vamos às informações para você ficar por dentro dos últimos fatos acontecidos em Brasília, no Brasil e na política nacional. Vou falar sobre uma matéria que está na Revista Oeste sobre o Foro de São Paulo, que enaltece ditaduras comunistas e ataca os Estados Unidos. Esse Foro de São Paulo, que é um grupo composto de organizações de esquerda da América Latina, divulgou um documento no qual ataca os Estados Unidos e elogia países ditatoriais de esquerda como a China, Cuba e Venezuela. Verdadeiros paraísos, né? Lugares onde o povo vive bem, onde come-se muito bem, onde inclusive tem muito papel higiênico. Só que não. A organização divulgou o material na quinta-feira, dia 15. No documento de 24 páginas, são atribuídas ações negativas aos norte-americanos, na América Latina e em outras regiões. Para o Foro de São Paulo, os Estados Unidos desejam, abre aspas, reverter seu declínio e recuperar seu antigo status hegemônico, o que representaria uma ameaça fundamental à soberania, ao desenvolvimento e à justiça social dos povos da América Latina, fecha aspas. O documento ainda estabelece uma conexão entre os partidos de direita latino-americanos e os Estados Unidos. O grupo não cita, por exemplo, que o atual presidente norte-americano, Joe Biden, parabenizou o Lula nas eleições de 2022. Isso eles deixam para lá, deixam debaixo do tapete. Segundo o texto, a direita atua em defesa de seus interesses convergentes com capital transacional, sob a hegemonia do governo dos Estados Unidos, com o objetivo de manter o controle dos recursos naturais da região. Fecha aspas. Tudo isso parecendo mais que eles estão citando a eles mesmos do que a direita, mas vou continuar aqui para você entender mais. Os membros do Foro de São Paulo consideram a China uma nação benigna. Dizem que Pequim representa um fator de estabilidade e equilíbrio para a América Latina e o Caribe, por meio da defesa dos princípios do direito internacional e da não ingerência. O documento, veja bem, é um documento, diz ainda que a diplomacia chinesa tem avançado no mundo e aumentado a sua influência para a paz. Pergunto para você que acompanha esse canal, você acha o que desse texto? Você acha o que desse documento do Foro de São Paulo fazendo tanta homenagem a governos que deixam seu povo passando fome, seu povo passando a míngua, um povo que não tem nem papel higiênico, enquanto que nos Estados Unidos, qualquer pessoa que possa ir até lá pode ver pessoalmente, mas as pessoas que não podem ir até lá podem ver quem está lá e pode testemunhar, podem ver de outras formas como é diferente a situação vivida pelas pessoas, como eles têm facilidade em comer melhor, em viver melhor, em ter mais conforto e mais estabilidade. Mas isso tudo não conta, até porque para o Foro de São Paulo e esses governos ditatoriais que defendem essas ideologias, para eles estão defendendo a democracia. Então eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha do que eles acham que é democracia, que isso muito me assombra. O que eles acham que é democracia, para mim, não parece ser. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero ir para o próximo assunto aqui, que está no portal Hora de Brasília, e fala a respeito da entrega das casas lá no Pará. Você ficou sabendo que foram entregues várias unidades habitacionais no Pará? Pois é. Aí um deputado chamado Caveira falou que Lula não é mágico a respeito dessas casas. Esse deputado, delegado Caveira, disse isso ao se referir ao cumprimento de agenda do presidente Lula no Pará, no sábado, dia 17, em que ele fez a entrega de 222 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Abaetetuba, no residencial Angelim. O deputado ainda se manifestou dizendo que as obras do projeto Minha Casa Minha Vida não aparecem lá da noite para o dia, não foram assim,
puf, uma mágica que aconteceu nesses 6 meses de governo. E que o Lula só esqueceu de avisar que a obra é do Bolsonaro. Inclusive, o deputado, em seguida a sua fala a respeito disso, agradeceu ao ex-mandatário, ao Bolsonaro. O conjunto habitacional fica localizado na rodovia PA 409, conhecida como Estrada de Beja. As obras se iniciaram há quase 10 anos, em 2012, ou seja, logo no segundo ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff. E só agora foram entregues, porque nesse tempo todo foram paradas as obras. Ninguém demora tanto tempo para fazer 222 casas. Ficaram paradas, não foram entregues no governo da Dilma, que teve 1 mandato e meio. Não foram entregues no governo do Temer. Não foram entregues também no governo do Bolsonaro, mas foi ele que retomou as obras. E quando estavam quase prontas, o Lula assumiu o mandato, foi lá e só entregou. Olha que beleza, né? Sempre fazendo reverência com o chapéu dos outros. Além da entrega das unidades habitacionais, Lula assinou obras em Belém como a sede da COP30. Comenta aqui embaixo, também quero saber a sua opinião. E falando tanto, nas coisas que Lula faz, eu quero falar para vocês a respeito do que ele tem falado nesses eventos. Segundo o portal Hora de Brasília, ele andou se referindo a Bolsonaro com palavras muito pesadas, como, por exemplo, gangster e vagabundo. O Lula voltou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso realizado no Pará, na hora de entregar as casinhas. O evento marcou também o anúncio da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser realizada em Belém em 2025. Lula utilizou termos como gangster e vagabundo, como eu disse antes, para se referir a Bolsonaro. Ele destacou que estava ciente dos desafios quando decidiu se candidatar para a presidência da República. Segundo ele, foram gastos cerca de 300 bilhões de reais em desoneração, isenção e distribuição de dinheiro para manter o gangster no poder, segundo palavras dele. Ele disse, abre aspas, eles jamais imaginavam que poderiam entregar de novo o governo para a democracia. Fecha aspas. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, por que raios eles insistem em chamar um governo que não deixa nem a gente pensar e ter opinião própria, senão vai ser multado, vai ser bloqueado e tudo mais, até preso? Como se chama um governo desse de democracia? Eu não entendo porque eles insistem nesse termo. Juro para vocês que é uma maneira de disfarçar, mas eu já falo a respeito. O presidente também acusou Bolsonaro de liderar um governo irresponsável, segundo ele, que ficou 4 anos mentindo para o país e pregando o ódio e vendendo patrimônio público para grandes grupos econômicos. Tá aí um cara que fala muita verdade, o Lula, né? Fala uma verdade que é um absurdo. Mesmo no final do seu discurso, quando anunciava futuras ações governamentais, Lula continuou fazendo referências ao governo do Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, eu vou trabalhar 24 horas por dia, vou viajar mais, porque esse país não merece um vagabundo que não vai ao Palácio do Planalto para governá-lo. Esse país merece alguém que trabalha e que não minta. Fecha aspas. E aí eu pergunto para você, cadê essa pessoa? Porque o Lula não é uma pessoa que trabalha e que não minta. Viajar como ele viaja, gastando fortunas em luxo, coisa que o Bolsonaro não fazia. Viajava pouco e quando viajava não ficava hospedado em hotéis caríssimos como ele fica gastando nosso dinheiro. E é ele que diz que alguém que não minta é necessário no governo. Ele está claramente dizendo que ele mesmo não é o cara certo para ser o presidente desse país. Mas é muita cara de pau. E eu queria saber se o Palácio do Planalto já está comprando óleo de peroba, fazendo estoque, porque vai ser necessário. Bom, para fechar esse vídeo, depois de tanta coisa e depois de ver um presidente se referir a um ex-presidente com termos tão chulos e não ser penalizado por isso, se fosse o contrário, se o Bolsonaro falasse do Lula, já estaria preso, bloqueado, Alexandre de Moraes já tinha mandado fechar as redes sociais. Vocês já notaram que qualquer palavrinha que se diga contra o governo atual, contra o STF, vira um problema para a pessoa que falou. Mas eles podem falar o que quiser dos outros. E é isso que eu não acho que seja uma democracia. Democracia é quando todo mundo pode falar o que quiser, no mínimo. Bom, para fechar esse vídeo, como eu dizia para vocês, eu quero fazer menção aqui a uma coluna da Revista Oeste, do jornalista J.R. Guzzo, que eu vou fazer questão de interpretar praticamente na íntegra, porque eu achei muito condizente com o momento atual e tenho certeza que o que ele diz aqui vai ser do acordo de muita gente que está acompanhando esse canal. Então preste atenção. Ele disse, o parlamento está a ponto de se tornar uma repartição pública inútil, ou um desses enfeites que as ditaduras mantêm
para fingir que são democracias, mas que não mandam nada, não representam ninguém e não têm, na prática, a mais remota possibilidade de contrariar à vontade as decisões de quem de fato governa o país. O Congresso Nacional existe, faz votações em plenário e produz outros ruídos próprios dos regimes democráticos. Também custa 40 milhões de reais por dia, ou 14 bilhões de reais por ano, o que talvez leve o pagador de impostos a se perguntar se há algum arcabouço fiscal capaz de resistir a um negócio desses. Mas e daí? Cuba tem um Congresso, a China também, até a Coreia do Norte tem o seu. Chama-se Assembleia Popular Suprema, que é formada, imaginem só, por 687 deputados, um por distrito e com mandados de 5 anos. O Brasil, do jeito que vai, está ficando cada vez mais parecido com essas notáveis democracias populares. Talvez aqui se faça mais simulação de atividade, às vezes, pelo barulho, até parece que há um parlamento de verdade em funcionamento. Mas na vida real não acontece nada. Sua capacidade de se opor ao consórcio STF e Lula, que é quem decide tudo nesse país, é de 3 vezes 0. O que esperar de um Congresso onde a oposição consegue montar, depois de muito esforço, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar suspeitas de má conduta por parte do governo, e essa comissão acaba sendo controlada justamente pelo governo. Os requerimentos dos parlamentares da oposição são negados, testemunhas-chaves são excluídas, possíveis provas são bloqueadas. Vão acabar concluindo que o presidente da República, seus ministros e quem mais eles quiserem são inocentes de tudo. Os culpados, na verdade, são os que quiseram investigar. Não está clara também qual a utilidade de um parlamento que tem as suas leis pura e simplesmente eliminadas pelo STF. Qualquer lei, sobre qualquer tema, desde que o governo ou os próprios ministros não gostem de alguma delas. É o caso, nesse momento, da lei que a Câmara acaba de aprovar por 283 a 155, estabelecendo regras para a demarcação de terras indígenas. Apesar da flagrante maioria na votação e do fato de que é essa a vontade do povo brasileiro, que só o parlamento pode expressar, o STF está para anular a lei. Os ministros acham que ela é injusta. Pronto, lá se foi a lei. O Congresso, da mesma forma, não é capaz de defender os mandatos dos seus próprios integrantes. Acabam de caçar um deputado, preparam-se para caçar um senador, ambos da lista negra da Associação STF-Lula. Câmara e Senado nem abrem a boca. E eu fecho por aqui este vídeo, deixando para você esse texto de J.R. Guzzo, falando claramente o que muita gente pensa a respeito do que está acontecendo. E eu quero saber a sua opinião, seu comentário, e eu volto a qualquer momento com mais informações para você que acompanha o nosso canal. Até lá, tchau, tchau.